mais um Legado do Rei chegando pra você. Super especial, como sempre. Aqui, ó, bombástico, fofoca, muita agitação. Não vai ter fofoca hoje, Flávio? Não, nunca tem fofoca. Tem, a gente sempre não faz tem. fofoca, bora. Não, fofoca é quem escuta, né? A gente só conta a verdade, é A gente isso? só conta a verdade, fatos quentíssimos. É mesmo, Flávio? É, E muito quentes, né? muito sempre. Você gosta, assim, de histórias? Você gosta de detalhes ou você gosta da história mais abrangente? Não, eu gosto dos detalhes e amo história. Eu Que é o que a gente faz, né? Contamos histórias. Histórias lindas do seu pai, Exatamente. Gasolina, Julião. Julião. Eu gosto quando a Cris vem. Mesmo quando ela não aparece, eu gosto quando ela vem. Porque quando ela vem... verdade. E ela tem história, viu? Tem. Opa, Temos se ela tem bombas quando ela história. vem. Quem está conosco hoje, Flavícia? Hoje a gente tem uma pessoa muito querida, muito especial, que entrou nas nossas vidas recentemente. É mesmo? Andrew Donnell. Olha, eu fiquei com medo de falar esse nome. Prazer. Andrew, prazer. Obrigada, Andrew. E Flavícia, mas... E por que o Andrew está aqui? Porque Andrew é um escritor maravilhoso, fez 2 obras lindíssimas, Dr. Sócrates e México 70, e agora vai fazer uma biografia, está fazendo, né? Uma biografia perfeita e completa do seu Edson Arantes do Nascimento. Que legal. E um detalhe, o Andrew é escocês. Exatamente. Detalhe importantíssimo. Não me chama de inglês, por favor. Não, aí seria uma ofensa. Aí seria uma ofensa. Aí eu vou embora se me chama de inglês. Mas é um escocês já meio abrasileirado. Ele já está aqui faz um tempo, mas já voltou agora de novo para a Europa. Mas deixa ele contar, porque a história é legal. Por que o Pelé? Porque o Pelé? Isso é uma pergunta... Eu poderia passar horas respondendo essa pergunta. Não, vamos. É exatamente isso. Pede um café aqui. Eu adoro. Té, por favor, chá. Chá. Chá britânico. Com leite. Com leite. Como Flávia disse, eu escrevi livro sobre o Sócrates. Depois eu escrevi o livro sobre a Copa de 70. Mas eu morei aqui 20 anos no Brasil. E eu sabia do Pelé, sabia da grandeza do Pelé, sabia a importância do Pelé. E eu sempre achei que tem mais histórias para contar. E isso aliado com, nos últimos anos, eu acho que tem um corrente que está querendo diminuir um pouco os fatos de Pelé. Por causa do Messi e Cristiano Ronaldo, por causa do internet... essa coisa de não contar os gols que Pelé, todos os gols que Pelé marcou, falam que não são inventando essa coisa de não oficiais. As pessoas não entendem o que é oficial, o que não é oficial. Um monte de outros motivos. Pelé contou as histórias dele, escreveu 4 autobiografias, mas eu ainda acho que sabemos muito sobre o futebol dele e pouco sobre Edson. Então, decidi... Eu vendi a ideia para os editores ingleses com da seguinte maneira. Eu falei, de todos os grandes do século XX, em termos de arte, esporte, cultura, literatura, cinema, todas essas pessoas, eles têm biografias grandes, completas, definitivas. Estou falando de Gabriel Garcia Marques, de Charlie Chaplin, de... Nureyev, Picasso, tem grandes livros e Pelé não tem. Então eu me candidatei, eu falei, eu quero fazer esse livro e escrever sobre ele para o mundo. Pelé não tinha, então. Eu acho que tem os 4 biografias são bons. Fragmentado, né? E foca muito no jogo. No futebol, né? Andrew, só uma coisa, e esse interesse veio exatamente nesse livro do México 70, que eu acho que, ou você já conhecia, ouvia histórias, enfim, você é um amante do futebol para trazer ele dentro da sua... Sim, vem de há muitos anos atrás. E morando no Brasil, não dá para não ouvir histórias do Pelé e não ouvir as histórias das pessoas ao redor do Pelé. Esse é outro importante componente de meu livro, que eu
queria dar um pouco mais atenção para as pessoas que estavam ao redor do Pelé. Porque ninguém vira o melhor de tudo sozinho. Precisa de família, precisa de colegas, precisa de conselheiros, precisa de uma infraestrutura atrás. Por exemplo, tem pessoas como Coutinho, Pepe, Julinho Mazei, até Nelson Rodrigues, Mário Filho, Devaney, todas essas pessoas que participaram muito na vida do Pelé, e as pessoas, particularmente fora no Brasil, não conhecem essas pessoas. Então eu queria não só escrever sobre Pelé, escrever sobre essas pessoas e também contar histórias sobre o Brasil. Sim. Porque para mim o fundamental do Pelé em 1958, ninguém sabia onde estava o Brasil. Brasil, exatamente. Viram o mapa do mundo e não sabiam. Era Argentina, né? A capital Buenos assim, Aires. Mas depois de 70, e essa turma de 58, 62, 70, o Brasil era conhecido como o país de futebol. Então Pelé e os colegas colocaram o Brasil no mapa. Qual a principal dificuldade de garimpar esse material, Andrew? Tem várias. Porque algumas dessas pessoas que você falou já não estão mais aqui. Muitos, particularmente do começo da vida dele. Mas eu pesquisei muito nos arquivos. Passei horas e horas e horas e horas e horas fazendo online no Biblioteca Nacional, que aliás é um espetáculo aqui no Brasil. Vence as bibliotecas fora por 10-0. É mesmo? Porque aqui é tudo digitalizado. Você vê, e isso não é divulgado, né? Você não tem esse incentivo, né? A partir do momento que você digitaliza, você puxa essa molecada, porque para eles o digital é o gostoso. Isso ninguém fala. É verdade. Né? Por quê? Porque não interessa. Não interessa o conhecimento. Não interessa. Bom, enfim, não vamos entrar nesse aspecto aqui. Se nem o Pelé entrou, por que eu vou entrar, né? Mas entra na Biblioteca Nacional online e você coloca o período, você coloca o nome do jornal, você coloca o nome que você quer buscar. O problema com o Pelé é que não há diferença entre Pele e Pelé. Pelé. Então aí coloca Pelé 1970 e tem 3 milhões de respostas sobre novo sabonete. Sua sorte é que não tinha depilação a laser naquela época, porque senão... Então, pesquisei bastante, que isso me ajudou, me deu um base desses anos. E aí fui tentando entrevistar o mais número de pessoas possíveis. E você conseguiu essas entrevistas? Acho que nenhum biógrafo consegue todas as entrevistas que quer. Mas... Quem faltou? Que tá vivo? Principais, eu diria... Deixa eu pensar. O principal que... Eu diria que é Edinho. Não falei com Edinho. Ele não quis? Não consegui falar diretamente com ele. Falei com o assessor da imprensa dele e o assessor disse que não é o momento para ir falar. Então... Não sei se isso vai mudar. Espero que mude no futuro, antes de terminar, e eu consiga... O livro não está pronto ainda. Não, falta ainda quase um ano. Então, o livro demorou muito, viu? Eu acredito, por ser uma obra bem completa, puxar todas essas histórias. A editora queria rápido. Eu falei, não dá para fazer essa coisa Não rápida. É pastel, né? Não é bolo. Não. Desde quando, Andrew, fala pra gente? Você está pesquisando? Que você começou a fazer o seu search? Comecei mais ou menos 2017. Mas comecei meio... Deixa eu ver. Part-time. Só comecei a fazer tempo todo em 2022. Começou igual meu filho na lição de casa. Faz metade um pouco agora, depois joga um pouco de videogame, volta. É mais ou menos nessa velocidade. Isso. E com o Pelé você chegou a estar? Teve alguma chance de você tentar... Eu tenho uma história... Eu encontrei com o Pelé... A primeira vez que eu vi Pelé foi em 1993. Estava no México.
Eu morei no México antes de chegar aqui. E ele apareceu no evento do Mastercard. Ok. E eu fui lá. E o que eu lembro, estava no centro de México. E eu lembro, tem uma palavra bem mexicana, chama edecán. Edecán são as mulheres bonitinhas que estão presentes como hostess em eventos. Ok. Eram muito comuns no México. Não sei se ainda tem muito edecán. Acho que o mundo mudou. Mas as edecanes, elas estavam na rua olhando para o carro dele chegar. Olha, Pelé está chegando. Pelé. E eu fiquei muito surpreso, porque essas mulheres, o que elas têm a ver com futebol, né? com o Brasil? Mas todo mundo estava emocionado. Ainda mais no México, né? Ainda mais no México, porque tem essa relação muito forte. Né? Então, e eu consegui fazer uma pergunta para ele. Porque você sabe quem é George Best? Sim. O jogador de Nova Irlanda, da Irlanda do Norte, desculpa. Ele jogou com o meu time em Escócia. Jogou um ano e pouco. Mas a gente sempre ouvia em Grã-Bretanha que Pelé falou que George Best era o melhor de todos os tempos. Então eu queria fazer essa pergunta para ele. E eu consegui fazer. Eu falei, quem é o melhor jogador que você viu? E ele respondeu, eu não lembro exatamente a resposta, mas agora sei a resposta dele, porque ele falava, você provavelmente não sabe o jogador que eu mais amei, mais gostei, que era... Zizinho? Isso. Então ele falou de Zizinho, eu fiquei muito chateado, porque ele não falou de George Best. Mas falou de Zizinho. Então foi a primeira vez que eu vi o Pelé ao vivo. Depois entrevistei ele depois. Mas pro livro você chegou a conversar com ele? Não deu tempo. Não deu tempo, porque era mais ou menos como eu falei, eu comecei de fazer direto em 2022, era a pandemia. Pós-pandemia, né? Não, era difícil, ele estava mais doente. Aí depois a Flávia também não deixava, né? Flávia aí, como se chama? Com o guarda da família. Não, ela é chata. Não me chama pra chata não, mas... não me chama pra nenhuma festa, pra ir no sítio. Eu não acredito nisso. É verdade? Verdade. Verdade, eu não chamo qualquer pessoa, eu não convivo com qualquer pessoa. Aí ela tá certa. Trabalho é trabalho. Trabalho, exatamente. Amigos à parte. Aí ela tá certa. E você tá sempre zoando ela, brincando com ela, né? Então. Você vê, eu tento forçar uma amizade, mas não vai. Não vai, é difícil. Pra você, qual a principal virtude do Pelé? Vendo todo esse movimento por fora, sem ser no futebol. A palavra que mais eu ouvi é humildade. Eu ouvi milhões de palavras. Todos que vêm aqui. Todos falam da humildade do Pelé. Então, é impressionante. O tamanho que ele tinha e era proporcional à humildade que todos contam. Né? Em atos, evento, tirava foto com todo mundo. Uma coisa que me impressionou, eu vi isso ao vivo, porque eu entrevistei ele 2 vezes, primeiro em 2001, 2002 por aí, porque eu trabalhava com a revista Time. Ok. Morei no Rio, eu fui para ele tinha escritório no Rio Sul. Eu fui lá e conversamos sobre... Era uma matéria sobre pessoas que têm 2 carreiras de sucesso. Vem no futebol e vai para outra coisa. E eu estava falando com ele sobre os negócios. Mas eu lembro que em algum momento... Você sabe, na sua vida, todo mundo tem isso na vida, quando você lembra de uma fração de segundo, um momento... Quando, o mundo para. Você lembra o que estava acontecendo nesse momento? E eu lembro que Pelé falou meu nome. Ele falou, Andrew. E eu lembro mesmo, o coração meio parou. Parou mesmo, né? Não é que...
Pelé sabe meu nome. Então isso foi um momento muito claro para mim. E depois, em 2014, ele fez um livro com meu amigo Brian Winter, que trabalhava na Reuters. E eu ajudei Brian a fazer uma revisão, porque Brian americano não sabe tanto sobre futebol. Mas a gente foi para a apresentação em São Paulo e Pelé assinou meu livro, mas eu lembro sentado ao lado dele e ele coloca o mão dele no meu antebraço. Eu lembrei quantos outros estrelas enormes que têm um sucesso, fama, tudo que ele tem. Essas pessoas não tocam os seres normais como nós. Pelo contrário, né? Se afastam. Então, eu lembro desse momento que ele colocando a mão no meu braço. Engraçado porque há pouco tempo eu entrevistei uma pessoa, uma executiva, que falou que viajava com ele. E ela falou, ele era, vou tentar traduzir, eletrizante e eletrificante. É a mesma coisa? Ou duas palavras? Basicamente sim, né? O sentido, talvez, mas é que ele era eletrizante, ele te traz essa euforia e ao mesmo tempo o ambiente era... O ambiente... Mas ela falou que quando tocava a pessoa, uma energia foi de uma pessoa para outra. Sim. Isso que é importante, né? Porque não é só para ele e para outra pessoa. Acho que ele levava uma energia desse contato com fãs. Não sei, você sabe muito melhor que eu. Não, o que eu acho engraçado, ou muito parecido com o que você fala, Andrew, é que todo mundo dizia assim, que quando viam ele era essa luz, que eu acho que é essa coisa eletrizante, entendeu? Que era uma luz, era uma energia. Todos falam isso, assim, todos que sentaram aqui para contar pra gente, sim, né? Sim. Que era isso, eu acho que é ele era luz, essa luz aí. E que não era tão grande, fisicamente falando, né? Mas que dominava o ambiente com uma luz, com uma energia, com uma coisa boa, que o tornava esse monstro, no bom sentido da palavra. Tem pessoas tem famosos que entra... meio uma definição de que é carisma, o que é essa fama. Quando você está numa sala com muitas pessoas, e você não sabe que a pessoa... Você não vê a pessoa entrando, o famoso entrando, mas sabe que entrou. Que alguém entra, Porque o ambiente muda. Não sei como é que é, mas... não sei se é... Não sei. Mas você sabe que a pessoa tá, porque todo mundo sente alguma coisa. Eu acho que foi isso com o Pelé. Andrew, você procurou também, pesquisou o tempo dele nos Estados Unidos, com pessoas que tiveram lá com ele. Como é que era ele lá? Dá para contar um pouquinho dessa história? Sim, eu passei 2 semanas em Nova York ano passado, tentando falar com pessoas que conheceram ele lá. Então, eu consegui falar com jogadores, falei com jornalistas que cobriram ele, falei com pessoas que faziam negócios com ele, alguns amigos. O mais legal, tinha um cara que chama Charles Martinelli, um velhinho que era originalmente de Malta, nasceu na Malta, chegou nos Estados Unidos não sei quando, mas ele era professor numa universidade. Gostava de futebol. Eu não lembro os detalhes, mas por algum motivo ele acabou no Cosmos. Ele foi jogar no Cosmos? Não, jogar não. Ele era o roupeiro. Ele era o roupeiro e acho que ele era o roupeiro antes de Pelé chegar. Só que quando... Então ele conheceu Pelé muito bem. E quando o Cosmos terminou, primeiro, a mulher dele fazia... pegava as letras, os nomes dos caras e a mulher dele... Que costurava. Ela falou, Pelé era fácil, Beckenbauer era mais... É mais complicado.
Olha quanta letra. É justo, né? É justo. Muito justo isso. E eu fui para casa, eu não lembro, eu tenho muita dificuldade em lembrar como eu conheço muitas dessas pessoas, como eu cheguei nessas pessoas. Mas eu fui para casa dele, ele estava sofrendo de uma coisa no hospital e ele falou, não, vem para Manhattan, eu estou aqui em Manhattan, vem para o hospital, me encontra depois de tal exame que estava fazendo e a gente dirige para minha casa. O sobrinho, o filho, o neto, sei lá o que, dirigiu a gente para a casa dele, que era 1h30 fora de Manhattan. E na casa dele, que está lá tá longe, ele tem uma... Quase em Massachusetts. Quase. Mas ele tem um estoque de memorabilia que tem a ver com Pelé, que é incrível. Olha que legal. Ele tem camisas do Cosmos. Acho que eu preciso do endereço desse cara aí, então. Fizeram uma entrevista com... Eu lembro de ter visto isso, de um roupeiro que tinha muitas coisas que ele guardava. Não foi uma das últimas camisetas do Cosmos, do jogo, que ele pegou. Isso. A do Love, Love, Love? Não é. A Love, Love, Love foi para... Tondinho recebeu do Cosmos e Valdemar de Brito recebeu do Santos. Ah, perfeito. Mas, isso não, na verdade, foi o último jogo, mas tinha outros últimos jogos depois, sabe? Quando fazia um tour, jogou contra a China, outras coisas. Ah, tá. Eu não sei, eu não lembro que jogo era, nem sei se ele lembra. Só que quando o Cosmos meio acabou de uma forma estranha, mandaram pessoas embora porque não tinha dinheiro, e ele falou para mim, eu tinha essas camisas. E eu liguei para a Cosmos e falei, olha, tem um monte de camisa aqui, você vem pegar? E ninguém tornou. Porque acabou o time, né? Então ele ficou com um monte de camisa. Tem um monte de foto. Tem... não lembro se era Pelé ou se o Cosmos com Alice Cooper. Sim. O roqueiro. Tem, como se chama? Ingressos. Tem aquele pin que os americanos usam. Como se chama pin, né? Pin. Fotos, jornais. Um apaixonado mesmo por Pelé e por futebol. E o cara voltou, quando ele saiu do Cosmos, ele voltou a dar aula. Ele dava aula, tipo, a história da Rússia. História da União Soviética. Nada. Não tinha ligação nenhuma com o futebol, com o Cosmos, com nada. Nada a ver. Mas com certeza esse cara tá no livro. Tá. Eu gosto de fazer pequenos retratos. Outro cara que acho interessantíssimo é o cara que usava a camisa 10 do Cosmos antes do Pelé. Que legal. Chegaram nele e falaram, meu amigo... Você não vai jogar. Talvez o cara que tá chegando aí, ele quer a 10. Contratamos outra pessoa que joga na mesma posição que você e... Então, ele me contou a história porque o Cosmos, antes de Pelé chegar, era 71, começou em 71. Então tem um monte de história. Tinha muitos jogadores que trabalhavam... jogadores que trabalhavam... De dia e jogavam no final da tarde. É isso. Tem um cara que cortava salame numa delicatessen. Outro cara que trabalhava no aeroporto, jogando mala dentro do avião. O Pelé chega mesmo para impulsionar, revolucionar o soccer, né? Profissionalizar toda a liga norte-americana. Andrew, e lá no passado, Três Corações, Bauru, você chegou a fazer alguma coisa, visitar, conheceu? Fui os dois, porque me interessa muito na história de Dondinho. Isso. Então. Porque alguém me perguntou outro dia, quem foi? Perguntou quem era o ídolo Pelé. A gente conversando no nosso almoço. Dondinho. Era Dondinho. Só que você me trouxe relatos novos. É mesmo? Não, porque eu acho que meu pai acho que nem soube, mas na verdade meu pai sempre falou do meu avô, né, por conta dos 5 gols. De cabeça. Que ele nunca tinha feito. Ele, Edson, não tinha feito, então ele não se achava tão grande porque ele não tinha. Aí Andrew trouxe que Dondinho fez outro jogo com 4 gols.
De cabeça? Primeiro, eu descobri. Primeiro a explicar. Eu fui para Três Corações e fui para os outros. Achei pessoas em outras cidades onde Dondinho jogou. Perfeito. Para buscar nos arquivos. Uhum. Primeiro, os arquivos em uma dessas cidadezinhas sul de Minas são muito pobres. Sim. Não tem jornal dos anos 30, 40, 50. Ou tem alguns jornais, tipo, tem 4 de maio em 1940 e depois vai tem... para 8 de junho de 1970. Isso, algo assim. Não tem tão uma grande sequência... assim, mas não tem sequência. Mas, então, eu fui buscando tudo possível e achei... Porque eu queria achar o jogo onde ele marcou 5 gols de cabeça. 5 gols de cabeça. E até agora não achei. Você sabe qual é esse jogo? Lógico Alguém que sabe? não, né? Não, às vezes, não, óbvio, a data não, mas foi contra o 15 de Jaú. Teu pai também não sabia. Bom, se falou, também não precisa ter isso. Tá vendo? Você tá vendo? Não, mas dizem... Essa aqui é a questão. Dizem... Ô, Cris, é difícil, viu? Dizem que era no jogo Ipiranga? Não, Itajubá. Itajubá, de Minas. Itajubá de Minas, mas era Itajubá ou tinha outro nome? Caramba, deu um branco. Contra a Smart. Huracan era o time. Dizem que era 6-2, ele marcou 5 gols de cabeça no segundo tempo. Eu não achei o original relato desse jogo. Mas vi relatos para depois. Só que eu vi outro jogo onde ele marcou 5 gols. Só que não falou que os 5 eram de cabeça. Tá. Mas achei outro jogo onde marcou 4 gols de cabeça. Pô, então ele era bom na cabeça, né? Muito. Por isso seu pai subia daquele jeito. Sabe como se chama? Né? Buscando a perfeição, Sim, a perfeição, né? lógico. Se espelhando no ídolo dele. Ou sabe o nome do Dondinho? Como se chamava ele? Não. O Maleável. Esse é o apelido. Apelido. Leônidas era o Homem Borracha? Homem Borracha. Porque também chamaram ele Leônidas do sul de Minas. Então, talvez ele tinha um jogo, estilo parecido com o Leônidas. Ó, segundo o João falou aqui na minha orelha, a fonte é o Globo Esporte, o jogo foi Huracan 6, Atlético 1. Ó. Isso desconheço. O que não lembro, não fala desconheço. Mas o time é Huracan mesmo. Tá bom. Então, 6-1. Me passa essa... Um grande problema é que tem para mim é mais importante achar o fonte contemporâneo, ou seja... Sim. Do dia depois do jogo, semana depois do jogo. Porque tem muitas coisas que dizem que muitas matérias... Tinham jornais diários? Tinha. Ou eram semanais? Não, bom, dependendo da cidade, mas em algumas das cidades como Três Corações, eu não lembro se era semanal ou diário, não lembro. Porque pode ser isso também, né? A falta do dia seguinte do jogo, enfim. As pessoas esquecem uma semana depois. Escreve, foi de cabeça, foi com o pé, não, põe 5 de cabeça aí, tá tudo certo. Aí vira história, vira lenda, né? Tem muita lenda. Andrew, por que essa coisa de trazer o Pelé fora de campo? Pela falta mesmo de informação do Edson? Sim, mas principalmente porque ele era uma pessoa fundamental na história do Brasil. Pelo que falamos... Da mudança, né? Da mudança visão do Brasil, né? Colocar o Brasil no mapa. Exatamente. Também eu percebi que Pelé, de certo modo, é um fio... Como se chama? Fio condutor? Pode ser, fio condutor. Para o Brasil nos últimos 50 anos. Qualquer pessoa que era importante... Sim. Tinha um vínculo com o Pelé. Passou pelo Pelé. Ou era amigo do Pelé.
Amigo. Mas teve acesso, né? Isso que eu gosto de amigo. Poucos. Mas tem uma ligação, ou conheceu, ou passou, ou teve algum momento da fase da vida dele que conviveu com ele, né? Eu acho que tem muito disso. Sim. Até agora, nessa trajetória, algo te surpreendeu? É uma boa pergunta. Quem me surpreendeu Cara, não sei responder. Algo que você não esperava, tanto positivo quanto negativamente? Rapaz, isso aqui eu não esperava. É mais do que eu sabia, ou poderia ter sido diferente? Na verdade, a história do Pelé é conhecido, né? É uma pessoa tão público, tão famoso, que a história dele é bem conhecida. E por isso eu falei para os editores, por isso eu queria falar das pessoas ao redor do Pelé, por exemplo. Porque escrever só sobre Pelé, eu estaria repetindo muita coisa que já foi escrito. Mas, ao mesmo tempo, eu queria acrescentar os detalhes. Eu queria adicionar detalhes, falar com mais pessoas, ir mais profundo nas pesquisas, para adicionar mais uma historiazinha, mais um comentário. E eu acho que isso pode ser um dos vantagens do livro, que se você tem um pouquinho mais sobre Pelé do que já sabemos. Acho. Tá. Espero. Andrew, eu sei que você não teve muito tempo, mas Pelé, o famoso década de 70, é uma coisa. O Pelé dos 2000 mais pra frente é outro. Você percebeu, ou ele sempre teve essa constância, pelo menos dentro da tua pesquisa? Eu sei que você não teve tempo de analisar, porque você ainda não escreveu ela como um todo, né? Mas você percebe se teve mudança, ou se as histórias são sempre constantes, das atitudes dele? O que você avalia? Não, acho que ele mudou bastante. Você sabe melhor que eu, né? Não, é porque eu acho interessante. Não, eu não sei, eu aprendi. Na verdade, todo esse programa, para mim, é um aprendizado do Pelé. Eu conheço o Edson e também conheço uma fração do Edson dos últimos 20, 30 anos que eu convivi com ele, mas tem um Pelé que eu não conhecia, que eu aprendi aqui no programa, né? E eu acho muito interessante. Ele tem... Desculpa, Flávia, e um Pelé que você evitava, né? Por não gostar de futebol, também, aquela coisa, exatamente. né? Evitava, obviamente, sem saber que era teu pai, mas você evitava o futebol, né? Exatamente. Não tinha essa isso. coisa dele ser, na minha adolescência, né? Eu adorava futebol, mas não prestava atenção nele e tudo mais. E eu acho interessante que tem detalhes dele que ele é muito... equilibrado igual, mas tem muita coisa que eu acho que pela própria vida, a vivência, ou tudo que aconteceu, que ele muda, realmente ele muda muito. Em termos da pessoa quem ele é, ou em termos de histórias que ele contava? Não, da pessoa eu acho que ele da pessoa mesmo. Você vê, eu imagino, e pelo que a gente vê, né, e não tinha como, na fase do auge, muito baladeiro, muito no povo, todo mundo. Depois, ao longo, eu sei que a vida, né, casamento, filho, vai restringindo ele um pouco mais. Mas eu acho que ele foi e tinha ideias de um jeito no auge, e que ao longo, né, que eu acho que é o normal, que as pessoas mudam mesmo, e eu acho que todo mundo tem que respeitar, porque todo mundo acha, que eu acho que é uma coisa da qual ele sempre foi cobrado, que ele tinha que ter uma postura, mas... Não tem, as pessoas podem mudar. Ele falou uma coisa um dia e mais pra frente já não penso mais assim. Revi os meus conceitos, os meus valores, não serve mais aquilo que eu falei e tá ok, né? O mundo também muda, né? Porque o mundo... só que ninguém respeitava ele, né? Se ele mudasse ou falasse qualquer outra coisa,
chamado muita atenção. Mas eu, assim, pelo que eu ouço, e ele tinha algumas coisas muito... Humildade. A vida toda sempre foi. Sempre. Mas tem algumas coisas que mudavam, assim. Eu acho interessante. Mas você que tem dados, né? Você está acompanhando, você está fazendo cronologicamente, né? Então dá para ver um Pelé de um jeito, outro Pelé... Era, assim, quando ele contava uma história, ele contou a história de uma maneira em 1960 e em 1970 mudou um pouco. Exato. Em 1980 e outra coisa. Então, isso é um desafio para mim. Uhum. Porque eu tô com... Qual versão é a mais próxima da realidade, né? Exato. De certo modo, todos somos iguais, somos seres humanos e mudamos a história e... Cara, eu até... Exatamente por causa disso, eu conversei com um cara... Isso pode ser muito... demais para esse tipo de papo, mas eu conversei com o professor de neurocirurgia de uma universidade no Califórnia, porque eu queria saber como a memória funciona. Sensacional. Legal. Eu adoro Legal. isso. É. E eu já li, e ele me contou, não, a memória não é uma foto. Uhum. Okay. Ela é mutante. É mutante. E não é só que você, não é você que só mudou sua história. As outras pessoas mudam sua história. O fato continua ali, mas você conta de outra maneira. Mas o problema é que o fato, ninguém lembra do fato original mais. Exatamente, vai muito do teu sentimento daquele momento. O fato em si nunca vai ser o real, porque o mesmo fato eu vou interpretar de um jeito, você com a tua bagagem vai interpretar do outro, então nunca ninguém vai falar o fato é isso, entendeu? Se as pessoas estão falando, se você está num grupo de amigos e você lembra que, sei lá, amigo tal bebeu 10 cervejas. O outro fala, não, foram 8. Bom, se todo mundo fala que o cara não bebeu aquele noite, você vai acabar acreditando, porque todo mundo está falando que ninguém bebeu. Então, você poderia ter certeza, mas as outras histórias influenciam sua memória. E eu acho isso... para mim é fascinante como essas coisas mudam. E como você consegue... Ele conta uma história na década de 70, na década de 80, na década de 90 era diferente. Como você faz essa adaptação? Qual é a mais... Como você consegue limpar e trazer a mais próxima, talvez? Sim. Da verdade que você acha que né? Não exatamente, isso, né? Não exatamente, porque... Se eu tenho uma história de 70 e mudo para 80, para 90, para 2000, o que eu tento fazer tem várias maneiras. Se todo mundo que estava lá em 70 fala a mesma coisa, ok, mas uma pessoa muda 80, 90, você pode ter certeza que essa única pessoa errou. Se todo mundo diz, e também eu vou para a fonte original, eu vou para o relato do jogo, por exemplo, para ver que estavam falando no momento. Uhum. Porque o que fala no momento geralmente é mais fiel. Que é o mais próximo daquilo que aconteceu, né? Tava mais fresco. Exato. Mas se eu não consigo saber, se tudo bagunçado, eu vou ter que contar as duas versões, três versões. Ou mais de duas às vezes. Aqui, isso é muito louco, isso é legal. Andrew, o Brasil, de certa maneira, foi... Ingrato é uma palavra muito forte, mas ficou devendo pro Pelé? Por tudo que o Pelé fez pelo Brasil? Eu não sei ainda. Eu não sei ainda. Eu acho que minha experiência é mais com o mundo fora, né? Uhum. Eu acho que o mundo fora foi cada vez mais ingrato. Ou ingrato não seja a palavra certa. Grato não é a palavra certa. Mas eu acho que nos últimos anos o foco foi... Tentaram tirar o mérito do Pelé, porque agora temos Messi, Cristiano Ronaldo e outros. Mas
Cara, eu escrevi uma matéria longa sobre isso, tipo, 5 anos atrás, falando... Uma das frases que acho mais legal, mais interessantes, é que, porque as pessoas falavam que Pelé não jogou em Europa, então não sabemos se ele é muito bom, porque estava jogando no Campeonato Paulista, que não vale nada. Primeiro, as pessoas não sabem como que era o Campeonato Paulista em 1970. Na época, São Paulo, não lembro exatamente, eu tenho tudo isso escrito, mas São Paulo tinha mais pessoas que Áustria, que Suécia. Mas ainda é assim, né? Não sei. Mas população absoluta, é população. Sim. Maior que Portugal. Até Escócia tinha mais população que Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro tinha mais população que Escócia e Bélgica. Então, mais times ganharam o Campeonato Paulista quando Pelé jogou com o Santos do que ganharam La Liga quando Messi jogou com Barcelona. Então, para mim, isso mostra claramente como o Campeonato Paulista era competitivo. Muito. Aí, o Santos excursionava para a Europa e vencia jogos, batia em todo mundo. Sim. Foi campeão do mundo em cima do Benfica e do Milan, salvo engano. Ou não sei se é essa ordem, ou se é Milan e Benfica, enfim. Eu acho que dá para tirar muito desse parâmetro. E o fato, né, Andrew, de você enaltecer o que você tem hoje, não precisa diminuir, menosprezar o que foi lá atrás. Cristiano Ronaldo e Messi, legal, fenomenal. Gerações diferentes. Mas para eles serem grandes, o Pelé não precisa. Exato. Mas as duas coisas relacionadas, porque quando o Messi jogou, marcou não sei que gol, 700, alguma coisa, falaram. Ele já superou o Pelé, o número de gols do Pelé que marcou com o Santos, alguma coisa assim. Porque eram jogos oficiais. Uhum. Então, as pessoas não entenderam como os amistosos que Santos jogava em Europa, como eles eram importantes. Sim, levados a sério, exatamente. Muito sério. Tinha alguns jogos menos sérios que outros, mas eu tenho uma lista. Cara, Pelé marcou, sei lá, 7 contra Milão, 6 contra Inter, 9 contra Benfica. Você acha que... Eu falei com um cara do Benfica, que jogou nesse final. Do Campeonato Mundial. 62. Ele falou, cara, cada vez que jogamos contra o Santos, a gente queria ganhar. Primeiro que jogamos muito pouco contra o Santos, porque era mundos diferentes, né? Mas a gente estava jogando contra o melhor, a gente queria ser o melhor, então mostrar que somos os melhores era importante vencer o Santos do Pelé. E isso aconteceu muito. Então, para mim, mostrar como esse tour era importante, porque também eles foram para lá, cara, tem algumas loucuras que Santos foi para tipo, Argentina, depois foi para Guatemala e voltou para Peru. Então, a distância, os caras não estavam comendo direito, não estavam dormindo direito, não treinava nada que tem hoje, né? Tem acho que era Gilmar que falava que às vezes a gente jantava maçã e chocolate no trem, indo de Munique para Antwerp. Loucura. E também tem mais alguma coisa que é importantíssimo quando compara os dois. Desculpa. É mais fácil jogar hoje quando tem a bola é mais leve, bola mais redonda até. Gostei dessa, nunca tinha escutado, mas faz muito sentido. A bola mais redonda, porque aquela outra bola, se dá 4, 5 chutes nela, já vinha toda torta. E como se chama? A costura soltava. A camisa é mais... O próprio mais gramado, leve. né? Gramado. Né? Gramado, é bem lembrado. Os gramados naquela época eram lamas. Tinha menos grama do que terra. Então essas coisas são importantes quando você mede a importância e os como se chama, os fatos que Pelé conseguiu fazer.
Tem alguma, nessas histórias, alguém contou de alguma reclamação do Pelé em relação a isso, a viagens, a não se alimentar bem, a estar cansado da rotina, né? Porque quer queira, quer não, sendo bem sincero, a diretoria da época, aí se certo ou errado, cada um julga da maneira que tem que julgar. Era uma exploração em cima daqueles caras. Sim. Né? Vamos levar pra ganhar dinheiro e os caras mesmos, nada. Não, nada. Eles ganharam bem. Ganharam bem. Então, pela época. É meio mito essa coisa de que os jogadores do Santos naquela época não eram tão remunerados quanto mereciam, que o Santos repassava pouco pelo tanto que cobrava, porque não tinha um acordo, né? Falou, Andrew, se nós formos jogar na Alemanha, nós vamos receber $1 milhão de dólares, 500 mil é de vocês e 500 mil do clube. Uhum. Não, chegava lá, por hoje você ganha $200. Eu não sei dizer se eles estavam ganhando o suficiente, se o clube estava pagando o suficiente. Eu não sei se o clube ganhava 100 e os jogadores receberam 10, ou não sei. Mas Pelé não era cara que reclamava sobre essas coisas. Não. Talvez reclamava internamente, mas publicamente ele não reclamava. O Rivellino tem essa história, foi muito famoso, que ele falava na Copa que o carne era... Da carne, essa história da carne sensacional. É sensacional. Essa Mas não tem... Acho que Pelé, se ele tinha um problema com essa... Ele falava, mas internamente tomou uma decisão, mas ele não era o tipo de pessoa que reclamava publicamente, né? Não. Não, Conheço também. E ninguém que você entrevistou, que você teve próximo, contou alguma história de que o Pelé reclamou de algo? E aí não publicamente, né? Internamente. Não, internamente ele tomou... Em vez de reclamar, ele tomou decisões, acho. Ele não reclamava, ele agia. Um exemplo, 66. Ele ficava puto sobre a Copa depois da Copa 66. Logo depois ele falou, não vou jogar mais. Porque é engraçado, porque Pelé tinha na cabeça que a Copa do Mundo era alguma coisa que não dava sorte para ele. Porque 66, Bulgária, Portugal, passava tempo chutando ele, né? Batendo nele. Então ele tinha essa na cabeça. Não é bom para mim. E lembrava de 62 também que ele se lesionou. Ele esqueceu de 58, né? Era muito menino, né? Era muito jovem. Esqueceu que o Copa do Mundo que colocou ele na mapa mundial. Mas ele tinha na cabeça de 66 que a Copa do Mundo não queria mais. Chega, não vou jogar mais. E 2 anos depois de 66, ele não jogou com a seleção. Ele passou um tipo sabático fora da seleção. Eu acredito, ainda não terminei as pesquisas, então não vou dizer, mas eu acredito que ele acabou que não era só o fato que ele não gostava daquele chamado futebol força. Começaram a chamar esse futebol força depois da Inglaterra ganhar 66. Ele não gostava, o futebol era mais começando a ser mais tático, ele não gostava disso também, mas eu acho que tinha outros motivos também. Os negócios dele não iam bem. Ele acabou de casar, não queria passar mais tempo com a família. Então, essas coisas tudo junto, ele falou, eu quero estar fora um tempo. Eu acho que a Havelange, ele teve muitas tretas com o Havelange, mas também tinha um vínculo muito forte durante um tempo também. Eu acho que a Havelange era esperta. Eu acho que a Havelange pensou... Cara, porque tinha uma lei nessa época, se não me engano, que se um jogador brasileiro era chamado para a seleção, tinha que ir. Ou não podia jogar com o clube. Mas acho que a Havelange falou, não, tá bom, vamos deixar o menino respirar um pouco. E ele vai voltar. E deu um descanso para Pelé e ele voltou em 68 e chegou bem, né? Parece que a história mostra um pouquinho isso, né? Que em 70 ele vem e realmente é a grande Copa do
do Pelé, que coroa. E aquele falava, né? Que pra ele era mais especial, mais até do que a Copa de 58, que ele dá de presente pro Dondinho, né? É isso. Eu fico pensando, Lorenzo podia pensar alguma coisa nesse sentido, né? Não tem problema, não. Quem sabe, né? Quem sabe? Você não sabe o que tá dentro dos pensamentos dele, né, mas ajudaria, viu? Essa geração que tá aí, Deus do céu, tal do Bruno Guimarães, meu Deus do céu, até arrepia. Até arrepia. É muito diferente, Andrew, você pegar, que nem a Flávia tocou num ponto, quem conviveu com ele lá na década de 60, 70, e as pessoas que começaram a conviver com ele depois que ele parou de jogar futebol? Diferente em que sentido? A abordagem, talvez as histórias e o comportamento dele. As pessoas que o conheceram depois que ele jogou bola já é um outro Pelé? As pessoas que conviveram com ele até os anos 70 eram principalmente jogadores. Né? E depois era negócios. Porque ele envolvia com muitos negócios, né? Negócios, Então, acho que daí o público que orbita na volta dele são mais pessoas relacionadas a negócios, né? Que nem sempre... Os jogadores tinham um respeito enorme e um carinho. E sabiam, de certa maneira... eu sempre... quando eu fiz o livro sobre Sócrates, eu sempre lembrei perguntando aos caras: você nunca ficou bravo com Sócrates porque ele não treinava, ele estudava para ser médico e não treinava, mas foi lá domingo e jogou. Eu falei, cara, vocês não ficaram bravos que ele não fazia? Não. Ele ganhou o bicho, ele ajudou a gente a ganhar o bicho. É a mesma coisa com o Pelé. Eles não reclamaram porque sabiam que quando joga, ele assegurava uma vitória, né? Já no mundo dos negócios talvez fosse diferente, né? Porque aí ele chega num ambiente que não é o dele. Ok, ele chega como Pelé, como grande astro mundial, como um cara que vai ajudar a crescer o business, mas aí ele bate com gente grande também do mundo do business, né? Você já chegou nessa parte? Como é que era essa relação do Pelé dentro dos negócios? Na verdade, a relação com o Pelé dentro dos negócios começa desde cedo. Porque ele foi uma das primeiras pessoas a patrocinar coisas no Brasil. Ele se não me engano, eu não lembro. Tetra Pak, alguma coisa. Tetra Pak. A gente trouxe no último. Foi lá no começo dos anos 60, não foi? Por aí. Então ele começou, e ele foi... o IBC, Instituto Brasileiro do Café, deu um trabalho para ele no 61, 62. Então ele estava fazendo essas coisas desde cedo. Então, eu acho que a diferença é que depois do futebol, as pessoas que estavam aconselhando ele nem sempre tinham o melhor dele na cabeça. Perfeito. Então ele sofreu bastante nos negócios. E às vezes ele tinha a culpa, né, por tomar decisões erradas ou não estudar o suficiente. A própria Maria Lúcia disse, a gente falou para ele, Dico... Titia Maria Lúcia, um beijo para você. Ó. Tô devendo pra senhora, hein? Eu tô devendo. Ela falou, Dico, esse pessoal não está fazendo muito bem para você. Ele falou, não, deixa assim, eu tô bem, ele tá ganhando o seu parte, eu tô ganhando a minha parte, tá bem. Era um cara que fugia de conflito, né? E que fazia mal, talvez, para ele mesmo. Isso é a pura verdade, eu não gostava de conflito. A gente falou exatamente sobre isso semana passada. Eu não gostava de conflito. E enquanto era dentro de campo, que ele sabia resolver, que ali o território, ele dominava tudo. Ele já antecipava a jogada, o lance. Ali nunca ninguém pegou ele. E fora, então, ele falou, agora eu não vou também pra batalha, porque eu ia perder de qualquer jeito, talvez. E é engraçado, agora eu tô pensando, dentro do campo, se ele precisava entrar em conflito, ele entrava. Não, isso aí não tenho dúvida.
E a Copa de 70 mostrou muito mas bem é isso. porque é o terreno que ele domina, né? Ele tinha segurança e ele... Total segurança. Eu acho que se tem uma coisa que algumas vezes eu ouvi falando, ele tinha certeza do que ele ia fazer. Ele sabia, né? E isso era uma coisa adquirida dele, dentro daquele meio que ele era a expertise dele. Então ali você pode confiar, eu resolvo. Eu resolvo, tinha né? o apoio das pessoas que estavam ao lado dele, né? Compravam a briga dele. Exato. Já no mundo dos negócios, talvez nem todo mundo comprasse, exatamente. Dividir opiniões, enfim, é mais complicado. Exato. Uma diferença dele com o Sócrates. Duas figuras completamente diferentes, duas figuras que se aproximam em algum sentido. Como é que você está descobrindo isso, Andrew? O Sócrates gostava de conflito. Muito. Ele gostava... Talvez conflito não é a palavra certa, mas o Sócrates gostava de ficar no bar, batendo papo. Discutindo ideias. E se você falava... preto, ele ia falar, não, branco. Só para brigar. E começar uma discussão. Porque ele achava que... Era interessante, né? Colocar argumentos, enfim, discutir. Mas eu não sei se Pelé foi assim Não. Mesmo na intimidade. Não. Ele gostava mais de brincar e beber. Mais de brincar, muito de brincar, mas ele mesmo... Até assim... A gente fala rádio peão, né? Colocar fofoca no ar era fato. Mas quando a coisa era sério e que iria para o embate ou que iria ficar uma coisa muito séria, ele evitava. Muito. Não era do embate, não. Ele não era muito do embate, até porque ele não era muito de explicar muito as coisas, né? Eu acho que, eu falo por mim, a minha entrada na família, não é que ele chegou e falou, família, tem uma filha, não foi assim. Ele simplesmente chegou comigo e fala para olha olha quem ela parece, não, é a sua neta e sai de cena, e sempre foi assim, vira aí. Não era muito de entrar e juntar e fazer uma convocação. Vamos conversar. Discutir a relação nunca foi assunto para ele. Nem com o filho, nem... Não, ele até pontualmente conversava, mas nada assim, vem aqui, tá tendo um problema. Não era esse tipo de pai, não, com ninguém. Quando precisava falar de um assunto interessante e importante, como vocês... Eu vou te falar por mim. O assunto, toda vez que eu precisava falar alguma coisa séria, Andrew, era sempre na hora de ir embora. Você tem que ver que nervoso que era isso. Porque eu passava um final de semana inteiro com ele, ele não dava chance de falar. E quando eu tava indo embora, ele queria conversar. Aquela coisa assim, sabe? Ela já tem que ir embora, então tem que ser rápida. Você que tem que ir embora. Exatamente, você que tem que ir embora. Mas nunca foi muito assim dele. É óbvio, a gente chegava e falavam as coisas, né? Mas não é que ele é aquele que chega e fala, vamos conversar, tá, né? Como é que tá acontecendo? Não era muito disso, não. Nunca foi. Talvez o homem do seu tempo, né? Pode ser? Não sei. De novo, são exemplos, eu volto a te falar. Aliás, eu acho bem interessante. Você deveria conversar com o psicanalista para ver o que é o olhar deles. Eu levo sempre muito para psicanálise, porque é uma coisa que eu gosto de estudar pessoas, mas ele tinha essa coisa de não... Ele era muito assim, você tá junto dele é ótimo, mas se você saía da porta para fora, acabou. Ele não era aquele pai que pegava e falava, você chegou bem, deu tudo certo na estrada, não era. Mas era maravilhoso estar com ele no final de semana, mas no que ia embora, cada um na sua vida e seguia assim. Eu percebi que isso foi 2020, 2021. Eu lembro, conversei com 2, 3 pessoas, em particular um cara que era tipo vice-presidente do Warner, e era um dos grandes em trazer Pelé para o Cosmos. Eu entrevistei ele e ele falou, como que é Pelé? Como ele tá? Você passa o telefone para mim? Eu gostaria de falar com ele. E
eu falei, quando foi a última vez que você falou com ele? Ele falou, não tem muito tempo. E aconteceu mais 2, 3 vezes com outras pessoas, que as pessoas passavam muito tempo com ele numa certa época. Mas me parece que quando a vida avançou, que essas pessoas ficaram para trás. Não de uma maneira ruim. Simplesmente ele tinha outras coisas para fazer. Ele não mantinha laços. Isso. Não era uma pessoa de tantos laços. Poucos, né? Mas é um perfil dele assim. Algumas vezes eu passei telefone, eu não lembro quem eu passei telefone talvez do Pepito, não sei, para essas pessoas, ou vice-versa. Eu sempre me perguntei, será que o cara conseguiu falar para Pelé? Porque Pelé estava nessa época, não estava muito bem. Então, acho que muitas pessoas queriam falar com ele uma última vez. Sim. E dar um pouco de carinho, falar, sei lá, eu lembro de você com muito carinho, adorei os tempos que passamos juntos, trocar histórias velhas. Que eu não sei, eu não sei de você, mas eu adoro falar de pessoas que eu não vi há muito tempo e me lembro de uma história. Você lembra quando a gente fazia esse tipo de coisa? É muito legal, claro. Gostoso. Muito. Eu não sei. Imagina ser essas histórias com Pelé. Imagino. Flávia, chegou a hora boa. Então. Do Andrew montar o time dele. Deixa ele preocupado com isso, mas ele pode se vingar da gente. Porque se ele der aquela escalação que ele deu fora do ar, o Shogun tá morto lá pra achar os bonequinhos. Eu daria a escalação do seu time da Escócia. Tá bom. MacArthur, Brownlee, Shadler, Stanton, Blackley, Edwards, Uruk, Gordon, Cropley e Duncan. Agora começa tudo de novo. Fala devagar pra ele. E o treinador? Fala devagar pra ele registrar. O treinador seria Eddie Turnbull. Aí, Shogun, tá com você essa bronca aí, Shogun. Segura essa. Quero desafio. Quero ver você achar esses bonecos aí, ó. Não, já fiz outro. Fez outro? Eu já fiz. Não, mas aqui fica a tua homenagem. Claro. Pro teu time de coração. É o time de Hibernian, que venceu o Heart of Midlothian, outro time, o maior rival, em 1º de janeiro de 1973. 7-3. 7-0 na casa deles. Foi fora de casa essa goleada? 7-0 na casa deles. E que cor é esse time? É verde. Verde. Por que você sabia a resposta para essa pergunta? Não, é que o verde me... o Cosmos aqui, ó. Que cor era o Cosmos? Verde e branco. Por causa do Brasil? O Pelé que pediu, porque o sonho do Pelé era jogar no Palmeiras. A Flávia não conta. Mas a tia Lúcia me contou. Lúcia me contou que o Pelé queria jogar no Palmeiras. Ela me contou quando eu fui na casa dela e comi pão de queijo. Que o Médici, o ditador, falou para Pelé: você só vai ser realizado quando você joga com o Flamengo. Coitado. Não foi realizado, né? Mas jogou, né? Foi emprestado, né? Mas ele falou isso nos anos 60, anos 60. Jogou bem depois. Tá. Vamos à sua escalação. Eu ficaria com o seu time de coração, mas enfim. Você vai achar os... não, nós vamos montar os dois. O Shogun vai trabalhar para achar isso aí. Eu passei várias noites pensando, cara, vou escolher brasileiros, escoceses. Então, vocês me fizeram sofrer. Mas aí eu pensei, não, eu vou escolher jogadores que me interessam. Que isso? Claro. É sobre isso. Então, goleiro seria René Higuita. René Higuita. Pode olhar, o homem do escorpião. Adoro o René Higuita. Defesa, Leandro. Copa de 82. Flamengo. Ruud Krol, de Holanda. Copa de 72. 74 e 78. Paulo Maldini. Italiano. E Ivan Córdoba. Colombiano também. Eu não sei por que eu gosto de Ivan Córdoba. Porque a Colômbia te encanta, Andrew, em algum sentido? O futebol colombiano? Sim. Legal, eu gosto também. E Córdoba, acho que era capitão quando a Colômbia ganhou a Copa América em 2001, acho. Talvez. Jogou no Boca. Impecável. Foi um jogador baixo, mas... Sim, mas muito forte. No meio campo e capitão, Pat Stanton, que era meu ídolo como criança, que jogou com o meu time, que
Foi ele que me fez, que me apaixonou pelo futebol. Pelo futebol. Perfeito. Bastante. Também o Sócrates, obviamente. Doutor. O Zito Santos. Todo time precisa um cara que grita. Sempre dizem Um cara que chato, né? Zito era um dos únicos que sabia, que tinha o moral para xingar o Pelé. Então, Zito. E um cara que vocês conhecem aqui no Brasil recentemente, chamado Antônio Mohamed, que era técnico de o Atlético Mineiro. Lembra? Argentino. Sim. É turco. É isso. Ele jogava com o time do México quando eu morava no México. Ele era meio gordo, chamaram ele Mohamon. Porque Por causa do presunto? Do porco? Isso. Mohamon. Mas ele jogava com um time chamado Toros Neza. E era um time... A Toros Neza era um subúrbio muito pobre da cidade do México. Eles subiram e contrataram um monte de jogadores meio esquisitos. Mohamed, estrangeiros. E eles eram todos figuras. Todos figuras. Aí esse cara é uma figura. Um dia eles todos rasparam o cabelo. Outro dia todos pintaram o cabelo. Outro dia eles apareceram no campo todos com uma máscara de... Daquela luta... Isso, de luta livre. Luta livre, Então, eu gostei muito dele. Aí eu acabei de receber que... Não, tá certo. Pelé, obviamente. Sim. Não dá pra deixar ele fora. Gerd Müller. Alemão. E o treinador? Treinador Eddie Turnbull. Que é do seu time também. Isso. Chegou a treinar a seleção escocesa? Não. Não, infelizmente não. Poderia escolher Jock Stein, na verdade, que era o técnico de Escócia e de outro timinho de Glasgow, cujo nome não vamos falar. Ok. Ah, bom. Você jogou futebol, Andrew? Joguei. Jogou? Mas não de um mesmo nível que bola, sabe? Então foi craque. Então. Não, curiosidade. Ô, Andrew, esse timinho aí é o azul ou o verde? Verde. Mas não igual que Palmeiras, verde com manga branca. Camisa e short branco. Short branco. Flávia, espetacular, né? Amei. Mas histórias fantásticas. E você, quando o livro ficar pronto... inclusive, né, Flávia? O nosso CEO aqui, o Gustavo, o nosso presidente, o Alain, pediram para que nós deixássemos aqui para você as portas abertas para o que você precisar de fotos do arquivo da Placar para ilustrar essa obra que vai ser maravilhosa. Eu fico muito grato, eu aceito. Aí, tá vendo, Flávia? Já podemos avisar o chefe vai ficar feliz. Aumento? Agora é momento para pedir aumento. Nós queremos o dobro. O dobro. O dobro de tempo. Mas queremos o dobro de receita com 2 vezes menos de trabalho. Pode ser ou não? Não. Fala com ele. Tá bom. Andrew. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito legal ter você aqui. Agradeço vocês. E quando o livro ficar pronto, manda pra gente, por favor. Vai ter em português? Aguardamos. Espero que sim. Como funciona isso? É um acordo entre editoras? Aí tem que ter uma editora brasileira. Tem. A princípio seria publicado somente no Reino Unido? Que eu sei, mas ainda só vai sair na primavera de 2026, antes da próxima Copa. Sim. Então Ótimo. aí tem muito detalhe para estar até lá. Bom, você vai falando com a Flávia. Sucesso, Andrew. Flavícia, tem que acionar o sininho, né? É verdade, minha gente. Por favor, né? Vamos lá tocar aquela sinetinha, mandar o aviãozinho para todo mundo. Eita! Caiu, era preto que caiu ali, Flávia, o negocinho. Ainda bem que não dá pra ver, porque o chão é escuro. Eu não sei, eu gosto tanto dessa bola. Né, bola? Mas vamos lá. Bonitinha. É isso aí, gente. Gente, Legado do Rei dessa semana fica por aqui. E para você conferir todos os outros programas, é só subir aqui a barra, pôr pro lado, depende de onde você estiver aí. Tem muito Legado do Rei legal. Muita história. O aviãozinho, compartilha esse, compartilha o outro. Tem programa do Seu Pepe que tá bombando. Exatamente. Né? Seu Pepe, um querido. Seu Pepe, beijo. Um beijo pro senhor. O senhor deve estar triste com essa seleção brasileira, né, Seu Pepe? Todos nós estamos. Infelizmente,
Mas a coisa há de melhorar, porque também se piorar, nós estamos mortos. Um beijo. Um beijo. Até.